Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vicky. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante, e a gente vai trazer um pouco da visão da psicanálise sobre esse livro, porque eu acho que é um livro que a psicanálise vai ajudar a gente a desatar alguns nós ou a entender como esses nós foram formados. E aqui eu não venho com o objetivo de explicar conceitos, enfim. Eu realmente vou trazer algumas coisas, mas eu acho que você aí que não conhece a psicanálise vai conseguir me acompanhar. E caso não consiga também, é só chamar a gente para conversar que a gente pode, enfim, trocar livros, trocar indicações e compreender um pouco mais sobre psicanálise. E lembrando também que aqui não é um objetivo a gente também ficar relacionando tudo com a psicanálise, tudo com enfim, levando tudo para esse lado, né? A gente realmente trouxe porque a Helena Ferrante é uma autora que ela estuda, que ela gosta muito da psicanálise, ela já trouxe isso em outros momentos, né, em entrevistas e tal. E esse é um livro que é impossível não ver essa psicanálise por todo canto. Não se esquece de se inscrever na página, se inscrever aqui no canal, comentar, curtir esse post que ajuda muito a gente. Enfim, vamos lá pro vídeo. Bom, Um Amor Incômodo, ele vai contar, né, ali de uma relação de uma mãe e uma filha, e vai começar com a Adélia, que é uma mulher ali de meia idade, e ela vai descobrir que a mãe dela morreu. E ela vai ter que ir até a cidade da mãe ali, né, resolver todas aquelas questões burocráticas, questões do funeral e tudo mais. E nesse processo, né, a gente vai saber um pouco mais da relação das duas, a gente vai entender o que Délia achava da mãe dela, que é a Amália, as primeiras impressões, assim, dessa relação, e o decorrer da história vai ser realmente a gente se aprofundando nessa relação das duas, que não é mais das duas, né, porque a Amália morre, mas o que ficou ali, né, os resíduos que ficaram dessa relação. E essa mãe, ela vai morrer sobre uma circunstância meio estranha, assim. Ela foi encontrada ali morta numa praia e ninguém entende bem o que aconteceu. Então o livro também ele vai ter um pouco desse enfoque investigativo, mas é zero investigativo como a gente entende, né, livros investigativos. Mas ela vai ali tentar descobrir o que aconteceu, o que a sua mãe andava fazendo, de onde vinha isso, e tentar desvendar mesmo essa morte que pareceu muito estranha. É um livro extremamente denso, extremamente íntimo, pessoal ali, porque a narradora da história vai ser a Adélia e a gente vai flutuar ali nos pensamentos dela, a gente vai entender e enxergar da mesma forma como ela está enxergando, então ela fica muito confusa, ela tem flashbacks, ela mistura um pouco do passado com o presente e a gente vai nesse mesmo caminho ali, é como se fosse um fluxo de consciência dessa personagem. Essa narrativa também, ela vai ficar ali entre o passado e o presente, né? A gente, como eu falei, vai entrar nesses flashbacks que a Adélia vai ter e ao mesmo tempo com esse presente, que é ali o funeral, ela nessa cidade, com os irmãos da mãe, né? Com seus tios e com alguns outros personagens que vêm aparecer ali da sua infância. Então esse passado e esse presente, eles vão estar constantemente ali. Mas isso não vai acontecer na narrativa de um modo cronológico, linear. Pelo contrário, né? Esses dois tempos, eles se flutuam a ponto de, às vezes, eles se sobreporem. Então, da gente nem entender, às vezes, se é presente, se é passado, se é um delírio, se é, enfim, um flashback. Então, quando a Adélia se depara, né, com a mãe ali morta, essas lembranças, esse passado vai passar a consumir ela por inteiro. E quando eu falo consumir por inteiro, a gente está dizendo inclusive do corpo ali, do material, né? Então, o corpo da mãe, os cabelos, a forma do corpo, as roupas da mãe, em certos momentos as calcinhas da mãe, tudo isso vai, né, junto com essas lembranças e com todo esse cenário, né, que ela tá vivendo agora, vai consumir ela e vai fazer parte meio que de um processo dela começar a entender
que partes da mãe, né, que resíduos da mãe ainda existem nela. Em que sentido que eu falo isso? Eu falo muito no sentido dessas questões, desse corpo, desse material, chegar a se misturar com ela, né? Então, na psicanálise, né, a relação, a gente sabe, a gente entende a importância da relação da mãe, né, da figura materna com o bebê ali, com o filho, porque o bebê ali é a primeira pessoa que ele vê, é a primeira pessoa que ele tem contato ali, né? Ele mama no seio, ela sacia as necessidades dele. Então, por muito tempo, o bebê ele nem consegue ali dizer o que é ele, o que é a mãe, né? Por muito tempo, aquilo vira uma coisa só. E no decorrer da vida, né, a gente vai se separando, né? Mas essa separação, aqui no livro mesmo, a gente vê que essa separação, ela ainda deixa marcas, ela ainda deixa resíduos. E a Adélia, no processo desse livro, ela vai percebendo ali, tanto no corpo dela, tanto, enfim, na vida, no psiquismo dela, os resíduos que essa mãe deixou. Então, quando a Adélia vai percebendo esses resíduos, ela vai percebendo, né, aquilo da mãe que tá no corpo, que tá nela, isso vai causando uma série de conflitos nela, isso vai causando confusão, isso vai trazendo à tona, né, coisas do passado, fantasias do passado, uma série de lembranças que vão causar ali uma confusão nela. E eu acho que isso é muito importante no livro, até pra gente entender quem é essa personagem, né, quem é a Adélia. Porque, como eu falei, é a narradora da história, mas ao mesmo tempo parece que a gente não sabe muito bem quem ela é. A gente sabe ali mais ou menos como ela trabalha, a gente tem uma ideia ali do que ela tá pensando, mas até o físico dela a gente não conhece direito. E ela também traz muitas vezes nas reflexões que ela tem, né, sobre ela não entender quem ela é, ela ainda não saber ali que corpo é esse, que corpo que ela tem, o que ela é, enfim, né, todas essas questões. Esse corpo, ele fica muito indizível. Então, a gente mesmo, né, lendo o livro, a gente vai percebendo, a gente vai conhecendo mais da Amália do que da própria Adélia, que tá narrando a história, né? E nós mesmos também conseguimos enxergar ali muito, às vezes, muito que eu falo, mas de uma forma extremamente sensível, uma forma extremamente delicada ali, essas partes da mãe na Adélia, né? Então a gente também passa a conhecer a Adélia muito a partir da mãe, mesmo a história sendo narrada por ela. Então essa confusão que tá atingindo ela naquele momento, que tá gerando toda essa confusão, todos esses conflitos que a gente vai se deparar na narrativa, ela é uma confusão que a gente também está sentindo enquanto leitor, enquanto alguém que está tentando entender quem são aquelas pessoas, que personagens são aqueles. Eu acho que a forma que eu mais consegui identificar, né, dessa relação das duas, que eu mais consegui identificar esses resíduos, né, da mãe que ficaram na Adélia, eu acho que foram pelos flashbacks, né, por essas lembranças da infância que a Adélia traz pra gente. E principalmente das fantasias, que aos poucos a gente começa a entender que são fantasias, que a Adélia tinha quando pequena. Então, primeiro a gente entende ali que elas tinham uma relação extremamente singular, uma relação única e já não completamente ali separada, né? Então a gente tem, por exemplo, algumas lembranças, para quem lê o livro vai lembrar de uma parte em que ela conta que ela sempre ficava no quarto, né, esperando a mãe e quase ali, né, aguardando ela ali fechada no escuro, porque só quando a mãe chegasse ela ia conseguir, né, ali sair para viver a vida dela. Então, as observações que ela tinha, né, em relação à mãe, sobre o corpo dessa mãe, sobre o que essa mãe fazia, quem ela era, né? Então a gente vê a Amália num lugar muito idealizado quase pela Adélia, né? Ela vê ela ali num lugar quase não atingível, quase supra-humano, não sei se a gente poderia dizer desse sentido, assim. Mas a sensação que me dá é um lugar que não pode ser alcançado, né? E não só, talvez, pelo lado bom, né? Porque ali a figura do pai, ele vai contribuir muito com as fantasias que a Adélia vai criar sobre a Amália.
Isso eu falo principalmente quando a gente descobre, né, que o pai colocava muito a Amália num lugar de promiscuidade, num lugar de provocação, num lugar muito sexual, assim. Então, a Adélia também vai construir uma imagem da Amália ao mesmo tempo muito melindrosa, ao mesmo tempo muito misteriosa, de quem é essa mulher, o que ela tá fazendo na rua, ela faz isso mesmo, ela conquista, ela mexe ali com as pessoas, e ela tem segredos, e ela é vulgar, e ela é promíscua, mas ao mesmo tempo, né, olha o lugar que ela tá, então fica um lugar fecundo, né, para as fantasias assim infantis nascerem e para elas continuarem se reproduzindo, né, e tomando cada vez mais forma. E a gente vai perceber então que talvez essas fantasias infantis não foram completamente elaboradas ali na infância, que muito que dessa imagem da Amália, né, ainda fica ali, né, sobreposta sobre a própria Amália, ainda fica ali no imaginário da Adélia e até aparentemente no imaginário de outras pessoas e que passa muito essa sensação, né? Então a imagem da Amália é uma imagem que é muito nebulosa pra gente. A gente nunca tem muita certeza sobre quem é essa mulher pelo mistério que ela passa. E se ela passa esse mistério é o que a Adélia tá sentindo, né? Porque a gente tá ali no fluxo de consciência dela. Então, diante disso também, a gente consegue trazer outras questões da psicanálise que também são muito importantes, como, por exemplo, o lugar da sexualidade ali. Então, esse lugar que a Amália é colocada, né, dessas fantasias que são criadas pela Adélia, elas também são muito atravessadas pela sexualidade. Então, a gente vê uma Amália sexual, né? A gente vê uma Amália ali do desejo. E isso tanto no corpo ali, no corpóreo, nessa questão da promiscuidade e das relações que ela mantinha, desses homens desconhecidos, que era muito atravessada então por essa sexualidade, tanto no corpo ali, né, pela promiscuidade, né, que o pai coloca ela. Isso fica muito na Adélia, né, essa imagem da mãe atravessada pelo sexual fica muito na Adélia. E como, né, a gente entendeu que essa mãe deixou resíduos nela, né, a gente também vai perceber como essa sexualidade atravessa essa personagem, né? Então a gente ali consegue ver desde alguns relatos ali da infância, de algumas atividades sexuais, de como às vezes ela reproduzia, né, o que ela imaginava, o que ela fantasiava que a mãe fazia. Isso é muito claro no livro, como tanto esse lugar que a Adélia é colocada e principalmente como a sexualidade atravessa ela, invade ela, e também na própria forma como a Adélia continua mantendo, né, essas atitudes sexuais, essas relações, né, que ela vai mantendo atravessadas pela sexualidade durante a vida dela, né? Então a gente tem ali um momento em específico em que tem, né, o sexo envolvido, que tem um parceiro envolvido, e a gente... É uma cena estranha aí, pra quem já leu o livro, a gente consegue perceber que é um lugar de muita estranheza, assim, pra Adélia. E a gente consegue perceber novamente, né, aquilo que a gente falou do corpo dela, essa estranheza do corpo também, né? E na psicanálise a gente sabe como essa pulsão, né, essa libido, ela tá ali no corpo, né? Ela faz parte ali dessas tensões do corpo, do reconhecer esse corpo, do tocar esse corpo. Então, um corpo a ser descoberto, né? Um corpo que ali parece estagnado, parece desconhecido, né? A sensação que passa é que ele fica à mercê disso, né? E aí eu penso sobre como esse atravessamento da sexualidade super aflorado ali na Amália, o que ele deixou de resíduo, né, no corpo da Adélia. O que ele não conseguiu elaborar por si só. Não sei se fica muito claro, mas de qualquer forma eu acho que é interessante a gente pensar nessa dualidade, né, que existe ali, tanto na fantasia, na psique, quanto no corpo dessas personagens, pelo atravessamento da sexualidade. Então, esse lugar da sexualidade para Adélia, ele fica ou completamente ali atravessado pelas idealizações e pelas fantasias que ela cria dessa mãe, ou colocados então num tom quase
sujo, quase impróprio, quase um lugar a ser descoberto, um lugar que não pode ser visto, que não pode ser tocado. Então a gente vê essas dualidades que fazem parte ali, né, desse imaginário, dessa fantasia que ela criou em volta da mãe, né? Então eu acho que da mesma forma que com o decorrer da narrativa, né, a gente vai vendo, a gente vai percebendo esses resíduos, né, da Amália ali no corpo da Adélia, essas percepções, essas nebulosidades, né, que circulam essa relação, esse incômodo, né, esse desconforto que a gente então entende muito pelo nome do livro, né, porque é um amor, é uma coisa forte, é um lugar quase idealizado né, mas que ao mesmo tempo é incômodo, é estranho, a gente não consegue dizer o que é o que, de onde é o onde, mas a gente consegue perceber que ela vai compreendendo isso, ela vai enxergando isso no decorrer do livro e, consequentemente, a gente também vai conseguindo perceber isso, né? Muitas vezes, e até, enfim, eu mesma no decorrer do livro, eu não conseguia nomear direito o que era isso, mas eu penso ser muito desse lugar mesmo, disso que ficou, né? Disso que a gente não pode ver e que a gente vai descobrindo o que ficou. Então eu acho que o processo do livro mesmo vai ser um processo da Adélia conseguir entender, ela conseguir elaborar isso da mãe que ficou e que fica, né? E que fica na gente, que não tem como, mas também conseguir olhar e tentar separar. E não separar num lugar de apagar, de deixar de existir, porque, né? Vai saber se isso é possível, mas separar num lugar de dizer, ok, isso é meu, isso é dela, né? E pra mim tem um momento no livro que é muito significativo, que é bem ali no final, não vou dar spoiler, mas pra quem já leu o livro vai saber que parte é essa, é uma parte que ela tá ali observando umas roupas, né, da Amália, e ela meio que ali ela entende, eu acho que ela tem um insight ali de entender a mãe é a mãe, ela é ela, que existe ali, né, algo que rodeia, que junta e que liga elas, mas que, né, elas têm seus corpos, elas têm suas mentes, elas têm suas questões, e conseguir separar isso. Então eu acho que o mais complexo nesse livro é realmente a gente entrar num processo que é um processo muito não dito, né? Um processo que é difícil da gente reconhecer, que é difícil da gente ver e que é difícil da gente sentir também. Então, por isso que ele vem pra Adélia também muito confuso, muito nebuloso, muito vago, né? Eu sempre falei que eu tenho a sensação desse livro, quando eu penso nesse livro, vem tudo como se tivesse turvo, assim, porque é como se eu não estivesse enxergando direito. Mas eu acho que é a sensação que me passou, então provavelmente também, talvez era o que a Adélia também estava passando, né? Um lugar de a gente ter que ir tateando ali para tentar descobrir e assim a gente conseguir elaborar. Então a gente vai acompanhando esse processo, né? Esse processo de descobrir e de dizer desse amor incômodo. E é um livro incrível, é um livro, eu acho que para quem estuda, para quem gosta de psicanálise, é um livro assim, sei lá, quase que fundamental, sabe? Mas para qualquer pessoa eu acho que essa relação é uma relação universal, mas que ao mesmo tempo tem suas peculiaridades tão, enfim, não tão peculiares mesmo, tão singulares, e que é muito lindo de ler, é muito lindo de se identificar, é confuso, é dolorido às vezes, mas o incômodo, o desconforto é também necessário, né? Então, Helena Ferrante, mais uma vez aqui com uma escrita incrível, por mais que seja confuso, é um livro que tem ali o da Helena Ferrante, sabe? Aquilo que encanta a gente, que embeleza e que dói, que puxa ali do fundo da alma e fala, vem ver, vem escutar. Enfim, maravilhosa, né? Então, leiam O Amor Incômodo. Se você já leu, conta aqui pra mim o que você achou. Se você gosta de psicanálise, o que mais que você pensou em relação, né, que você conseguiu enxergar aqui no livro. Mas vamos trocar, né? E por último, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com um amigo que você goste.
Siga a gente também lá no Instagram pra gente, enfim, conversar mais e a gente posta várias outras coisas diferentes por lá também. E é isso. Muito obrigada. Tchau.